Olá, eu me chamo Mário Roque e eu sou aluno do professor Luciano na matéria de Prova de Circuitos Lógicos, Mata 38, e hoje eu vou explicar um pouco sobre o meu circuito somador-subtrator completo. E, bom, nesse caso, o professor ele pediu para que nós realizássemos o somador-subtrator completo com 7 bits. E, bom, sendo o último bit o bit de sinal. E nesse caso eu utilizei para fazer esse circuito o complemento de 2, tanto de A quanto de B, e um complemento de 2 para o resultado. E nesse caso, os complementos de 2 eles estão presentes aí para caso seja necessário. Porque caso o número seja negativo, ele irá passar pelo complemento de um, depois passar pelo complemento de 2 para ser mostrado no display final. E também eu criei esse circuito do somador subtrator completo para fazer tanto a soma quanto a subtração do número. E, bom, para exemplificar isso, eu preciso mostrar os circuitos auxiliares que eu utilizei para fazer esse circuito completo. E, bom, primeiramente eu utilizei um fuadder para fazer o complemento de um desse número, pois eu realizei um circuito de complemento de um. E nesse circuito eu utilizei túneis com 7 bits, e nesse caso, onde eu utilizei um bit B para fazer com esse fuadder fazer o complemento de um, pois nesse ponto todos os 7 bits, quando são acrescidos esse fuadder, ele ocorre um transporte de saída e um transporte de entrada, sucessivamente, transformando um número no seu complemento de um, caso seja necessário. E por conta desse circuito de complemento de um, eu consegui realizar o circuito do complemento de 2, que nesse caso eu utilizei um pino com 7 bits, um distribuidor e 7 porta-chós, conectados ao meu circuito do complemento de um. E, bom, basicamente eu utilizei um ativador para que com esse ativador fosse exposto todo o meu. Para que fosse feito um complemento de 2 de um determinado número, como está presente aqui neste exemplo. O complemento de 2 de 8 ele vai ser, o de menos 8 ele vai ser exposto aqui, onde ele vai aparecer e vai fazer o complemento de 2 desse número. E bom, nesse caso, eu passando para o circuito principal, eu já consigo explicar o que acontece, pois eu fiz um circuito para o complemento de 2 de A, para caso o número seja negativo, ele possa se transformar em positivo, um circuito para o complemento de 2 de B para a mesma finalidade e um circuito de complemento de 2 do resultado, para expor realmente o complemento de 2 do resultado caso seja necessário. E bom, nesse caso, eu utilizei túneis para fazer para realizar esse complemento, para realizar essa soma, esse somador subtrator completo, onde esses túneis são conectados ao circuito do somador subtrator completo, que eu acabei me baseando no circuito somador subtrator completo do livro do Ide Capuano, e nesse circuito eu utilizei o ele apresenta o A, o B, o transporte de entrada, e o M, que ele seria basicamente o indicador se será uma soma ou uma subtração. E após isso temos a saída, que é o S, e o transporte de saída, que porventura pode acabar acontecendo. E bom, nesse caso eu consigo agora explicar o, o exemplo disso no meu circuito do somado subtrato completo. E bom, eu conectei todos os M's a um túnel como soma ou subtração. Utilizei A e B. O transporte de saída do número
do primeiro número conectado com o transporte de entrada do próximo. E, por fim, eu utilizei um distribuidor com túnel para apresentar o resultado. E como também foi pedido nesse desafio, o professor ele pediu que nós fizéssemos uma checagem de overflow. E essa checagem de overflow ela pode ser feita no transporte e saída do penúltimo número, que é que vai ser o A5B5, e no transporte e saída do último, que vai ser o A6B6. E com isso ele vai dizer se é um overflow ou não. E eu ainda utilizei um pino de saída para que ele realmente mostrasse caso a saída desse último número fosse 1, no caso da presença de overflow. E bom, eu preciso agora explicar o complemento de 2 do resultado. E bom, para isso eu criei um pino com um túnel para o sinal final, pois ele vai expor o sinal final lá no display. E nesse caso eu conectei o resultado presente no somado subtrator, o sinal final que vai ser presente na saída do último bit que vai ser o A6B6, e expus o resultado final para que isso seja mostrado lá no display. E bom, o display ele ficou presente dessa seguinte forma, com um bit, tanto o A quanto o B quanto o resultado, eles têm um display de sinal e dois displays hexadecimais, pois o professor ele pediu o, que o bit que fosse exposto como números hexadecimais. E nesse caso, o, para mostrar o sinal do número, para mostrar se ele é negativo ou positivo, eu utilizei um túnel para complemento de A, presente aqui, túnel para complemento de B, presente aqui, e o sinal final, que foi presente no complemento de 2 de B lá do resultado. E bom, agora eu posso exemplificar um pouco sobre as propostas que foram, as proposições que foram pedidas pelo professor. E também eu acabei não explicando a parte principal que seria do sinal, onde eu utilizei o M com aquele túnel do M para fazer o display de sinal no final, negando ele, onde ele vai realmente aparecer como sendo 0 a soma e 1 a subtração. E, bom, os exemplos que foram pedidos pelo professor foram os seguintes. Foi menos 1, onde eu clico aqui vai aparecer 1, menos 1 mais A. Menos 1 mais A dá 9. O próximo foi mais 1 menos A. Mais 1 menos A dá menos 9. Menos 2 menos B. Menos 2 menos B. Menos 2 menos 2 menos B, que dá menos D. Mais 2, ou mais 10, mais 2. Porém, nesse caso, é 10 em hexadecimal. 10 mais 2. 10 mais 2 te dá 12. E bom, também é preciso fazer a checagem de overflow, que nesse caso vai ser presente dessa seguinte forma. 2, 20 em hexadecimal, mais 20 em hexadecimal, ele vai dar um overflow, porque dois números positivos, eles não podem resultar em um número negativo. E nesse caso também ocorreu a possibilidade de fazer um último exemplo, que seria menos 1 mais menos 1. Menos 1 mais menos 1, ele tem que dar
menos 2 nesse caso, porque ele faz o complemento de 2 de um mais o complemento de 2 de um, que vai dar 2, que vai dar um número, que vai fazer o complemento de 2 desse número, que vai dar 2. E é exposto o sinal final, que vai ser um número negativo.